Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo aqui no canal e eu hoje trago-vos as minhas leituras de janeiro. O primeiro livro que eu li em janeiro chama-se Amor de Perdição, é de Camilo Castelo Branco, é um livro de leitura obrigatória. Eu li-o logo nos primeiros dias de janeiro a seguir ao Ano Novo. Foi uma leitura bastante rápida, ele tem 200 páginas mais ou menos, e eu vou-vos dizer sempre as minhas avaliações dos livros que eu tenho na minha app do Goodreads. Vou deixar o link aqui em baixo. É uma app muito boa, eu gosto de usar para fazer track dos livros que estou a ler, para fazer desafios, por exemplo, quantos livros quero ler num ano, para ver as opiniões de outras pessoas. É completa e eu gosto muito de usar. Então, o que é que eu achei do livro? Eu dei-lhe 4 estrelas. Eu gostei bastante da história, é um bocadinho aquele triângulo, amor, trágico, etc. da época, mas por ser uma linguagem um bocadinho antiquada, eu dei por mim muitas vezes a ter que ir pesquisar o significado de certas palavras para conseguir, como é que eu ia dizer, para conseguir perceber melhor a história. E isso dificultou um bocadinho a leitura, portanto eu dei-lhe 4 estrelas por causa disso, mas eu recomendo que leiam, já que vão ter que dar para a escola e já que vai ter que ser uma coisa que vocês vão ser avaliados, eu recomendo ler. O segundo livro que eu li em janeiro, não o tenho fisicamente porque eu li online, não façam isso porque é ilegal, mas eu li online e chama-se In Watermelon Sugar e é de Richard Brautigan. Então, vocês se calhar reconhecem o título de alguma coisa, é sim o título de uma música de Harry Styles e era um livro que a namorada de Harry Styles, uma ex-namorada de Harry Styles, gostava bastante e ofereceu-lhe o livro e ele já deu uma entrevista a dizer que a música é de facto baseada, não é baseada, mas o título veio do título deste livro. É bastante curtinho também, eu não o tenho fisicamente e eu li-o em inglês porque só há em português do Brasil, mas eu sei que o livro físico também é bastante curto. Então, isto é uma utopia que fala sobre um mundo onde o sol brilha de uma maneira diferente, ou seja, de uma cor diferente, a cada dia da semana. Por exemplo, aos domingos é preto. E aos domingos nunca há som. Por exemplo, posso deixar cair alguma coisa no chão que não faz som. É bastante interessante. Mas eu também lhe dei 4 estrelas. E eu tenho aqui a minha avaliação, eu posso ler. Eu dei-lhe 4 estrelas porque eu escrevi aqui, não houve grande plot, nem consegui perceber nenhuma mensagem através dele. Ou seja, eu gostei do livro, foi uma história interessante, gostei do mundo ficcional em si, mas depois não houve grande densidade. Por exemplo, há muitas vezes frases com 3 palavras que se repetem várias vezes. É um estilo de escrita bastante diferente do que eu estou habituada, mas mesmo assim eu gostei muito. O terceiro livro que eu li em janeiro é meio que uma batota, porque eu comecei em dezembro, mas como eu acabei em janeiro, vamos contar como leitura de janeiro. Que são os Maias. Pois é, os nossos belos amigos Maias, que para quem está no 11º ano também deve ler. E eu aconselho que leiam. Não aconselho que leiam o primeiro capítulo, porque sim é amassador, sim é secante, tem demasiado detalhe. Pronto, é verdade. Eu li-o, por acaso, eu li tudo, mas existe essa parte maçadora. Também existe outra parte um bocado maçadora, na minha opinião, que é quando eles vão a um sarau de poesia, mas no final desse capítulo acontece uma coisa super uau, portanto, foi bom na mesma. Leiam, eu gostei bastante, dei-lhe 4 estrelas, exatamente por causa desses 2 capítulos, ou dessas 2 partes que eu achei um bocado entediantes e difíceis de passar a leitura, mas no geral eu gostei muito, gostei de conhecer as personagens, gostei das descrições todas, gostei muito de saber como é que era Lisboa no século XIX, porque isto dá-nos uma impressão bastante boa e é isso. Depois, a minha quarta leitura de janeiro chama-se A Morte em Veneza, de Thomas Mann. Este livro é bastante curtinho, tem 85 páginas, mas pareceu que durou uma eternidade. Eu não gostei nada do livro. Uma das piores leituras que eu já fiz na minha vida, para ser sincera. Um pouco estranha. Isto já vos diz que há uma morte e durante o livro todo não há morte nenhuma. Portanto, vocês sabem que no fim vai ter que haver uma morte. Eu não gostei muito do livro não ter passado nada. Só a perceber, por exemplo, é só uma história de um homem que vai a Veneza e fixa-se num rapaz e depois anda a perseguir o rapaz. Não é perseguir, mas sempre onde ele vai observá-lo. É só isso, a história toda. E depois tem muitas passagens meio filosóficas e meio assim extravagantes no meio da história que não têm nada a ver com a história. Tem algumas coisas sobre arte, algumas coisas sobre filosofia, mas a história não conta nada disso. Portanto, achei assim um bocadinho difícil de passar
a leitura e dei-lhe apenas 2 estrelas. Por fim, a minha quinta leitura de janeiro chama-se O Paraíso e é de Paula de Sousa Lima. É leitura portuguesa. Eu gosto bastante de ler autores portugueses, assim como... Por acaso, janeiro foi repleto deles, porque li os Maias, li O Amor de Perdição e li este. Eu gostei bastante deste livro. Eu dei-lhe também 4 estrelas, só não dei 5 porque odiei o final e porque a linguagem dela ao início é um bocadinho difícil de me habituar porque os diálogos são todos corridos. Por exemplo, não há travessão, personagem fala, é a fala no meio da frase separada por vírgulas e é um bocadinho difícil de nos adaptarmos, mas no fim eu habituei-me à leitura e à maneira de escrever e gostei. O pior foi mesmo o final do livro. Isso aí não foi muito agradável. Quer dizer, teve o seu sentido, mas foi uma coisa um bocado esperada, não muito o que eu queria, porque eu gosto quando os finais são super uau e inesperados. E não foi o que aconteceu. Portanto, estes foram os livros que eu li em janeiro. Antes de terminar o vídeo, eu gostava só de partilhar uma informação convosco, que existe um site português chamado Trade Stories, que eu vou deixar o link aqui em baixo se vocês quiserem ir ver, que serve basicamente para vender, comprar ou trocar livros em segunda mão. É uma iniciativa super boa para fazer os nossos livros circularem. Eu já fiz algumas trocas e vendas pelo site e, por exemplo, enviei livros e pessoas enviaram-me os delas e eu assim tenho livros novos para ler e não fico aqui com os livros que eu já li a apanhar pó, porque eu nunca mais vou pegar neles. É uma iniciativa muito boa, que eu gostei de descobrir e acho que para pessoas que são interessadas na leitura também é uma mais-valia. E pronto, é isso, espero que tenham gostado. Eu estou a pensar fazer um vídeo sobre os livros que eu li em 2020. Sei que estou um bocadinho atrasada, mas se calhar vou investir nisso. E é isso, espero muito que tenham gostado e vejo-vos no próximo vídeo.